Quanto tempo você tá aí? Que bom que veio. Eu tava precisando conversar sobre os jogos que eu joguei recentemente. Hã? Em que computador? Aquele ali, ó, tá vendo não? Ali, ó. Ali, não tá vendo? Viu só? Falei pra ti que tinha um PC ali. Hã? Como que eu me soltei? Quem se importa com isso? Vamos começar logo o vídeo, vai. Opa, pode ir parando por aí. Tu vai seguir o roteiro que tu mesmo escreveu, tá, ô seu idiota? Tá falando sério. Bem sério. Posso ficar obedecendo esse desgraçado. Olá, meu nome é John Victório Gregório e este é meu vídeo sobre... Essa fonte tá uma merda, hein? Deixa eu mudar isso aqui, só um segundinho. Não, horrível, fofo não. É, bem melhor assim. Falando em bem melhor, já tá pensando no roteiro improvisado 1000 vezes melhor do que essa merda aqui. Opa, e aí? Eu sei que vocês já devem estar de saco cheio de eu falando e falando, então, resumindo pra vocês. Eu sou o Johnny, e você está aqui, na primeira e única e exclusiva e super... Aviso, lembre-se de que tudo dito nesse vídeo é minha opinião baseada na minha experiência jogando o jogo, independente do motivo que você discorde ou concorde, evite brigar por joguinho do bicho suicida. カットリアクションゲーム「ソニック・ザ・ヘッジホッグ」メガドライブから。Em 23 e 26 de junho de 1991, primeiro na América do Norte e depois no Japão, sim, lançou só depois do Japão, publicado pela SEGA e desenvolvido pela Sonic Team, nasceu Sonic the Hedgehog, o primeiro jogo de uma incrível... ou melhor, o incrível primeiro jogo de uma franquia. O jogo foi lançado para Mega Drive e foi um hit internacional, uma resposta direta da SEGA para bater de frente com o gigante Super Mario, tendo aquele diferencial de ser um personagem mais veloz e carismático, e um estilo mais voltado para jovens dos anos 90, uma coisa mais radical assim. O jogo recebeu uma outra versão para Game Gear e Master System, sendo praticamente igual às duas, que foi o que popularizou Sonic no Brasil por conta do preço do console ser bem mais baixo que os da Nintendo. Quem diria, né, Nintendo? Um fato curioso é que Sonic não fez tanto sucesso no Japão como no Brasil e nos Estados Unidos, já que o personagem foi pensado especificamente para repercutir melhor com o público ocidental, fazendo com que algumas pessoas do Japão sequer conheçam o Sonic, enquanto o Mario é bem mais popular por lá, que, tipo, as pessoas ainda conheçam lá de qualquer jeito, né? Tipo, não é desconhecido, mas... Você entendeu? Agora, vamos à história do jogo. A história desse primeiro jogo não é nada complicado, não é nenhum bicho de 7 cabeças. Ela começa com o Dr. Ivo Robotnik, vulgo Eggman, o vilão do jogo, capturando diversos animais indefesos da ilha pacífica chamada Soft Island, transformando eles em fonte de energia para seus Badniks, que são os robozinhos aí, vocês estão vendo. Seu objetivo principal é botar as mãos nas esmeraldas do caos e dominar o mundo com seu poder, fazendo poderosas armas que o deixariam imbatível. E é aí que entra o nosso protagonista Sonic the Hedgehog. O objetivo altruísta é libertar todos os animais e salvar o mundo. Sonic age como uma força da natureza e parte atrás de Robotnik, salvando todos os animais que encontra pelas 6 zonas presentes no jogo. A clássica Green Hill Zone, um ambiente mais natural, repleto de árvores, montanhas e cachoeiras. A Marble Zone, ruínas antigas, recheadas com lava, muitos Badniks e diversas armadilhas para acabar com o Sonic. Spring Art Zone, lugar mais urbanizado,
com bastantes luzes, postes, uns elevadores meio diferenciados aí, e até mesmo algumas coisas relacionadas a cassino e coisas mais da cidade grande. A maldita Labyrinth Zone, um antigo templo dourado submerso em água, com diversas plataformas chatas, armadilhas malditas, introdução da mecânica de bolha pra esperar embaixo d'água, que eu tenho certeza que foi a causadora da ansiedade da maioria das pessoas hoje em dia, e a boss fight mais chata do jogo, que se baseia numa perseguição que a gente vai falar mais tarde. A Starlight Zone, uma cidade futurista iluminada, seguida de uma relaxante música e um level design mais linear e simples, com a apresentação de algumas mecânicas novas. E a Scrap Brain Zone, a base industrial do nosso vilão Dr. Evil Robotnik, com diversas engrenagens enormes, armadilhas elétricas e coisas do tipo. Uma coisa mais robótica, já que é todo o lance do nosso vilão, né? Se pararmos pra analisar, o jogo inteiro faz essa apologia às máquinas destruindo a natureza, com o decorrer das fases, que começamos em um lugar completamente verde, no ar livre, e com o tempo vamos passando para as fases cada vez mais industrializadas. Tudo isso enquanto salvamos animais com o nosso ouriço favorito. Acho bem legal esse detalhe no design do primeiro jogo, em ponto super positivo, de storytelling. Enfim, a maioria dessas zonas é composta por 3 atos, onde sempre enfrentamos Robotnik no final do terceiro. As exceções são apenas na Scrap Brain Zone, onde o terceiro ato é uma versão cinza da Labyrinth Zone, com os desafios em vez de um boss, que então, assim que concluídos, levam diretamente para a Final Zone, onde enfrentamos o vilão final do jogo, impedindo o Robotnik de conseguir as esmeraldas, salvando assim South Island de todos que haviam sido capturados. E esse é nosso primeiro jogo. Um enredo bem simples, mas muito bem feito, visto que a história inteiramente se conta pelos visuais e cenários ao progredir pela gameplay. Outro ponto fortíssimo de storytelling. Sua posição na minha tier list fica em bom. Sonic 1 foi um dos jogos que marcou a minha infância, mesmo eu tendo uma certa dificuldade nele quando eu era mais novo. Rejogar recentemente foi uma experiência um tanto diferente. Foi muito bom relembrar de um dos primeiros jogos que eu joguei quando criança. Finalmente consegui passar pela Green Hill sozinho, sem precisar da ajuda do meu pai. Foi muito divertido. Uma introdução perfeita pro jogo, demonstrando as mecânicas de física e velocidade de forma muito inteligente, com alguns caminhos alternativos a serem seguidos, loops que requerem da velocidade do Sonic, para que ele consiga passar ao redor deles, as rampas que arremessam o Sonic para cima, caso ele esteja indo rápido demais, e entre outras coisas, como essa tora com os espinhos girando aí, umas plataformas que caem, algumas coisas assim. O primeiro boss do jogo é bem simples. Robotnik aparece em sua nave com uma bola. Só pular de uma plataforma a outra, evitando a bola de demolição da Miley Cyrus e dando 8 hits no Robotnik. Fichinha de passar. Não sei nem como é que eu ficava trancado nisso aí quando eu era mais novo, hein? Porém, algumas decisões de level design deixam um gostinho amargo na boca quando chegamos na Marble Zone. Não me entenda mal, eu gosto muito dessa zona. Acho ela esteticamente muito agradável, a música é muito boa, mas a gente acaba se deparando com uma zona muito mais devagar do que a Green Hill. Repleta de armadilhas lentas, momentos em que precisamos ficar parados esperando uma lajota nos levar pela lava, ser esmagados aleatoriamente por uma pedra que cai do teto e tomar insta-kill mesmo tendo anéis, por conta dessa mecânica de morrer instantaneamente sendo esmagado nesses jogos antigos. É meio irritante em algumas partes, mas como eu disse, dá pra relevar. É a segunda fase do jogo, ela não é tão difícil assim, por mais ser bem mais monótona que a primeira. A música é muito boa e a fase é muito bonita. O boss dela também não é nada demais. Robotnik agora, em vez de ter uma bola, ele tem um lança-chamas. E esse lança-chamas, acoplado assim na parte de baixo, como vocês estão vendo aí atrás, ele cospe fogo e o fogo se espalha pelo chão, te fazendo ele pular para outra plataforma, tomando cuidado com algumas bolinhas de fogo que pulam ali do meio. Tudo isso enquanto você bate 8 vezes nele para derrotar. Bem mais desafiador que o primeiro, mas era assim, muito fácil. Então, chegamos na Spring Yard Zone, uma das minhas áreas favoritas até hoje. Uma área muito mais divertida e rápida que a Marble Zone, porém, ela ainda assim é bem mais desafiadora que a Green Hill. Uma zona mais balanceada, assim, entre dificuldade e diversão, eu acho. Com a mecânica nova desses pads de pinball que arremessam o Sonic para os lados e soma alguns pontos extras no final da fase. Uma coisa muito mais rápida e dinâmica, com alguns momentos em que o Sonic precisa passar correndo e ver a bolinha, para não ser acertado pelas bolas de espinho girando. É bem mais complicado, mas é muito mais divertido que a Marble Zone na minha opinião. Agora, o boss da Spring Yard Zone já é um pouquinho mais complicado. Você precisa acertar todos os hits no Robotnik antes que ele remova todos os blocos do chão. Ele vai vir com um espinho assim, vai tentar te tá ligado? Te pegar ele do teto. E nisso que ele vai tentar te pegar, se ele te errar, ele vai grudar no chão e vai tirar um dos blocos do chão junto com ele. Se tu não derrota ele até ele tirar todos os blocos, tu morre. Tu tem que derrotar ele o mais rápido possível. Isso era muito difícil pra mim quando eu era mais novo, já que era meu pai que passava da maioria dos bosses, mesmo eu tentando, eu nunca conseguia ele passar pra mim. E esse a gente nunca passava, esse boss era impossível pra mim. Mas aí, agora que eu joguei, não foi tão difícil, foi bem mais fácil. Mas mesmo assim, é um desafio bem maior que os 2 bosses anteriores a esse. Então,
chegamos na Labyrinth Zone. E, meus amigos, que zona de merda! Não é à toa que é a zona mais odiada desse primeiro jogo, eu acho que da maioria dos jogos de Sonic. É plataforma pra todo lado, onde não tem como tu gerar aquela física de velocidade, que é todo o sentido do jogo. Armadilha dá com pau, tem relevo pra caralho, botão pra todo lado que tu tem que clicar pra abrir portinha aqui, portinha ali, portinha lá. Água que toma conta do cenário, tu tem que ficar indo atrás daquelas bolhas, com aquela música do diabo torando no teu ouvido, chorando. Tudo isso faz com que os atos, por mais curtos que sejam, pareçam ter 30 minutos de duração. Nem a música salva. Por mais que também não seja ruim, né? Porque né, Sonic não tem música ruim. Tudo isso piora quando a gente chega no boss da zona. Que boss que não é boss, né? É mais uma perseguição, como eu já tinha dito antes. Onde a gente vai atrás do Robotnik. Enquanto fazemos um parkour, a gente engloba tudo isso que eu falei. Um parkour no meio da água, tomando cuidado com armadilhas, clicando botões. Tudo isso enquanto a água sobe, tu tem que perseguir o Eggman antes que ele chegue no final. Quer dizer, perseguir ele não importa, na verdade. Tipo, ele pode chegar no final antes de ti, tanto faz. Só que tu tem que chegar no final e não ser pego pela água. Porque essa parte da fase não possui nenhuma bolha. Então cair na água já era, tá ligado? Tu vai morrer, né? Na maioria das circunstâncias. Principalmente por conta dos espinhos que saem da parede, que tem uma hitbox muito ruim. E sério, falando assim, parece até meio simples. Mas que fase maldita. Ela é bem mais difícil que as outras, ainda mais se tu é um jogador mais ruim em plataforma que nem eu sou. Ainda com os erros que tem a física de aceleração desse primeiro jogo. Como a falta de movimentação aérea e blá 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 blá. Passar disso foi praticamente livramento. E falando de livramento, temos a maravilhosa Starlight Zone. Não tô falando de não, moça. A música e o level design parece que foram feitos de propósito para ser jogados exatamente depois de Labyrinth Zone. Uma fase que retoma de novo bem melhor a mecânica mais veloz do jogo, uma música mais calma e relaxante, a zona com pacing bem melhor e bem mais simples de passar, algumas mecânicas novas, tipo um pouquinho diferentes assim, mas nada demais, e até relembrando um pouco da minha querida Green Hill Zone. A mecânica nova que é apresentada nessa zona são as plataformas Seesaw, que é tipo uma gangorra. Como que elas funcionam exatamente? Como vocês estão vendo aí no fundo, a bolinha fica de um lado, o Sonic pula, ele vai pro outro lado, a bolinha cai onde ele tava e joga ele pra cima com o peso da bola. Essa mecânica é muito importante pra essa zona, que além de ter bastante dela, né, por aí, o boss dessa área utiliza principalmente dela como um modo de ataque, onde o Sonic precisa se catapultar usando as bombas pra acertar o Robotnik. A primeira vez que eu joguei eu tava tentando atirar as bolas nele. Eu tenho quase certeza que isso nos jogos no Sonic Origins funciona, mas acho que eu tô ficando louco. Depois eu dou uma pra verificar. E acertar ele 8 vezes até que ele cai. Não é tipo, tu não tem um tempo pra fazer como a da Spring Air Zone ou o inferno que é a Labyrinth Zone. Então esse aqui é pra dar uma balanceada. Esse boss é bem mais de boa que os outros. Então, passando da Starlight Zone, chegamos na Scrap Brain Zone. E olha, eu sei que muita gente odeia a Scrap Brain Zone, mas eu não desgosto dela. Por mais que a música seja boa, mas deixa um pouco a desejar comparando com as outras, na minha opinião, e o cenário seja bem mais difícil e um pouquinho mais frustrante, eu ainda acho ele bem mais consistente que a Labyrinth Zone, por exemplo. Ela apresenta várias mecânicas diferentes e legais, como a engrenagem, sei lá que porra é essa aí, que gira quando o Sonic vira a bolinha, algumas plataformas que se abrem, os raios aí pra desviar. É tudo muito mais legal que aquela dinâmica da água, porque ainda mantém a dinâmica de aceleração do jogo. Tu consegue passar a fase bem mais rápido do que Labyrinth Zone, meu Deus! A coisa só complica no terceiro ato, onde a gente é levado pra nenhum outro lugar que podia ser que a Labyrinth Zone, só que cinza. É claro que complicações e esse nome vão ser citados na mesma frase. Em resumo, é uma fase que se passa completamente embaixo d'água, pressionando botões pra seguir em frente, e blá blá blá, como tudo que a gente viu no Labyrinth Zone, só que um pouquinho pior. E assim, somos levados pro ato final, a Final Zone. A Final Zone é o último boss do jogo. Assim, jogando com Save State ou pelo Sonic Origins, que é o bundle que eu citei anteriormente, que tem todos os jogos que tem na Steam, no Switch, um monte de jogo, esse boss não é nada de muito demais, já que a mecânica de vida não importa tanto assim. Basta ter paciência, espera de boa pelos golpes, que tudo fica bem fácil, mesmo morrendo algumas vezes, visto que os raios são fáceis de desviar, e os esmagamentos, depois que tu morre uma vez, duas vezes, tu pega a noção bem fácil, às vezes até de primeiro, não precisa nem morrer. Mas meu irmão, jogar isso no Mega Drive deve ter sido um inferno. Pensa só, ataques de esmagar dão hit kill nos jogos do Sonic. E a gente não ganha mais nenhum anel nessa fase, porque sei lá, o jogo é canalha. Não que fosse fazer falta, já que ser esmagado te mata instantaneamente. Então qualquer coisa é hit kill.
chegar aqui com poucas vidas, sem save state e com ainda a presente mecânica de vidas, é uma tensão constante bizarra. Já pensou morrer aí, tá no último hit, no 8º hit pra finalizar o Eggman. Perdão, Robotnik, desculpa, errei, me perdoe, errei seu nome. E tem que começar o jogo lá da Green Hill Zone. É, sei lá, uma coisa que eu odeio. E aproveitando pra pegar esse gancho, sim, eu odeio isso. Eu entendo que sistema de vidas e game over, voltando pro começo, era uma forma de te manter no jogo, nesses jogos mais antigos, sem precisar fazer um jogo tão extenso, tá ligado? Lembro até que até jogos de Play 2 tinham isso como, sei lá, jogos de Play 2 aí, não lembro nenhum exemplo exato disso. Mas jogar jogos assim hoje em dia é um pé no saco. Ainda mais se tu é podre igual eu sou nesses jogos mais clássicos. No caso dos clássicos, pra mim, por isso, mesmo tendo me estressado em várias fases, não foi tão ruim. Porque eu joguei a versão do Origins pela Steam. Não tinha vida. Mas alguns jogos subsequentes, por mais que tivessem na Steam, ou eu tenha que ter usado algum emulador pra jogar, tinham essa mecânica. E puta merda, Sonic Adventure, seu arrombado, e Sonic Heroes também, foi muito chato. Muito chato. Mas a gente vai entrar nesse detalhe mais pra frente aí. Foi mal, eu precisava desabafar sobre isso. Bem, falta falar mais de alguma coisa? A gente já falou da história, da gameplay. E faltou uma coisinha da gameplay. As Special Stages. As Special Stages são anéis gigantes que aparecem no fim das fases caso o jogador passe a placa de final com 50 rings ou mais, levando para uma fase secreta, digamos assim. Composta com um pequeno desafio de tu gira a tela, o Sonic vai batendo assim, tipo um pinball nos bagulho, e tu não pode bater ali no bagulho piscando, senão acaba a fase e tu perde. E tu não pode nunca mais tentar. E o desafio é pegar a esmeralda do caos, que fica no meio do negocinho. Tu vai batendo, vai rachando, vai quebrando ali, que vocês estão vendo aí. E tu pega a esmeralda e pronto. É simples. Diferente dos subsequentes jogos, não é nada tipo super diferente, criativo. Mas vamos levar em consideração que é o primeiro jogo da série. Então ainda assim é muito criativo pra isso. Mas elas não têm uma utilidade direta, como nos outros jogos, já que conseguir todas as esmeraldas do caos te permite se transformar em Super Sonic tendo 50 anéis e pular. Tu pega todas as esmeraldas, pega 50 anéis, pula e Sonic vira Super Sonic, Super Saiyajin. Isso não acontece nesse jogo, porque esse jogo tem apenas 6 das 7 esmeraldas do caos. Com a desculpa de que a última estava em outra ilha, não sei o que, eles só não tinham pensado desse jeito. E então, chegamos para uma mais esperada, ou não, sei lá, parte do vídeo. As melhores músicas. As melhores músicas, eu não vou estar usando nenhum ranking técnico ou coisa assim. Eu vou estar falando puramente do quanto eu gostei, quanto eu me divirto escutando essas músicas, de quanto eu escuto elas no dia a dia. No top 3 temos a Starlight Zone, uma música relaxante que prende em ti, principalmente depois daquela libertação de sair da Labyrinth Zone e chegar com essa musiquinha gostosinha ouvindo no teu ouvido. No top 2 temos a Marble Zone, que quando eu era mais novo era minha música favorita. Ela combina muito bem com a zona. Eu não sei explicar exatamente o motivo, mas as notas dessa música pra mim batem muito bem com esse esquema de lava. Não sei dizer, eu sempre imaginei esse borbulho das lavas com o barulho da Marble Zone. Sei lá, não sei se eu sou idiota, meio autista, mas eu sempre pensei nisso e eu sempre achei muito legal por causa disso. E por fim, no top 1 temos a Spring Yard Zone. Nossa, essa música me bate forte demais. Porque, assim como eu citei antes, eu não conseguia chegar tão longe no jogo quando eu era mais novo, porque eu era muito ruim. E eu precisava da ajuda do meu pai pra passar dos bosses. Mas nem eu, nem ele nunca conseguimos passar da Spring Yard Zone. Pra mim era sempre o ponto final do jogo. Tipo, nunca passava dele. A única vez que eu passei do jogo usando save states naqueles joguinhos de Play 2 com 1 milhão de joguinho foi por causa do save state. E eu tranquei na Labyrinth Zone. Não passei, porque a Labyrinth Zone é uma merda. Mas então, essa música acabou crescendo muito em mim por conta dessa lembrança de ser a fase em que eu empacava permanentemente no jogo. Ficando assim no nosso top 1 de Sonic 1. Então, eu já falei bastante aí desse jogo, mais tempo do que era pra eu ter falado. Mas o resumo da ópera é o seguinte: Sonic 1 é um ótimo jogo com belos gráficos, músicas que se tornaram clássicos e são referenciadas até hoje, introduz muito bem a franquia pro mundo, com a sua inovação de um plataformer que usa física e velocidade como principal mecânica,
com a grande maioria do seu level design sendo muito bom e divertido. Por mais que possui algumas partes bem chatas. Mas, tipo assim, que jogo não tem suas partes chatas, né? Opa, e aí, gente, beleza? Então, eu sei que é meio corta-clímax, mas meio que o vídeo vai acabando por aqui. Eu vim aqui no finzinho pra agradecer vocês por assistirem até aqui e explicar umas coisinhas. Primeiramente, sim, o vídeo era pra ser bem mais longo que isso, mas algumas coisas aconteceram no meio do caminho. Como já devem ter percebido, meu mic e até o jeito de falar tá meio diferente do vídeo. Nas gravações de áudio, meio que eu tava aprendendo a mexer com o volume das coisas, eu tava meio doente, era tarde da noite quando eu gravava, que eu tinha que fazer eu falar baixinho de vez em quando, e com um microfone diferente pior do que o atual, que às vezes fazia uns chats aleatórios quando ligava o chuveiro da casa. Isso acabou que atrasou um pouco a produção do resto do vídeo. Ele inicialmente para ser um vídeo grandão, falando sobre todos os jogos de Sonic. Aí depois mudou para ser apenas sobre a era clássica, quando eu percebi que só de falar de Sonic 1 eu fiquei 20 minutos falando do vídeo. Só que várias coisas foram acontecendo, o tempo foi passando, a ideia desse vídeo foi tipo começo para pouquinho depois do começo de 2025, que foi quando eu recém tinha jogado os jogos e agora a gente já tá em... Esse áudio tá sendo gravado em 2026, né, perto de quando tá sendo postado o vídeo. Então dá pra entender que, tipo assim, a memória fresca de ter jogado todas foi sumindo. Ideias novas foram aparecendo. Então eu resolvi postar essa primeira parte de Sonic 1, já que ela já tava pronta. E provavelmente eu vou postar do Sonic 2 em seguida, já que ela também tá praticamente pronta. Só que daí eu vou deixar vocês decidirem o que querem. Mais conteúdos falando sobre Sonic, e eu pretendo sim chegar na era moderna, na Dark Era, se a gente for comentar sobre isso, ou sobre alguma outra coisa. Podem recomendar tópicos a serem comentados, jogos para jogar que gostariam de alguma review, qualquer coisa. E se for o caso de jogos, as gameplays eu não pretendo trazer aqui, mas no meu canal da Twitch ou daqui. Johnny Dezu, igual se escreve aqui, com 3 U's. E futuramente, talvez em canais de cortes, shorts, TikToks, Reels, essa caralhada toda de conteúdo rápido, vocês estão ligados. Pra manter mais o conteúdo mais bem produzidinho aqui, tá ligado? Eu não sou muito fã de começar a trazer só corte de live e tudo mais. E por mais é isso. Obrigado pela atenção de vocês durante o vídeo. Não se esqueçam de deixar um like, se inscrever e deixar um comentário aqui embaixo. Sendo elogiando, sendo comentando algo que vocês acham que eu poderia melhorar, alguma dica. Ter uma resposta de algo que me esforcei pra fazer sempre foi algo que me motivou demais a continuar fazendo coisas. Então é isso aí, até logo pessoal, tchau, tchau.